Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 23 de novembro de 2021. Mais uma live muito especial. Apesar do mercado em queda, a gente cumprindo aqui o nosso papel educativo de trazer uma informação clara, imparcial, de qualidade, para que todos vocês ouçam, vejam e tomem as suas próprias decisões. Hoje trago a tropa de elite, trago novamente, a tropa de elite aqui da Integral Brain, o Vitor Bidetti, que é CEO da Integral e faz parte também do comitê executivo do grupo, e o Daniel Miraglia, que é economista-chefe da Integral Group também. Lembrando que nós falamos com eles quando teve aquele caso da Evergrande, que despertou muita curiosidade no mercado, e a gente trouxe uma live que foi muito esclarecedora e muito elogiada pelas pessoas que nos acompanham. Cumprir o papel educativo é sempre mais difícil, porque você tem que vir na hora da alta, na hora da baixa, você tem que cumprir todo realmente o rito aí de trazer uma informação sempre de qualidade para que vocês possam tomar decisão. O material que a Integral preparou ficou belíssimo, sensacional, vale conferir muita coisa para vocês aí analisarem para que possam tomar decisão cada vez mais assim com segurança e com conforto. Bom, Bidetti, obrigado mais uma vez. O Bidetti é precursor aí. Eu falo que o Brasil às vezes não sabe contar história, mas a gente tem que contar história. O Bidetti está desde aí o primeiro fundo imobiliário. Então seja bem-vindo, fazendo parte aqui de mais um capítulo da história. Obrigado. Obrigado, Baroni. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um grande prazer, você sabe disso, estar aqui com você. Sou fã do trabalho de vocês e sempre fui um estimulador aí como fundador da indústria, como você disse, de que esse trabalho educativo começasse a acontecer e você ter feito isso com excelência. Parabéns. Obrigado. Daniel Miraglia, ele se comunica muito bem, traz uma informação com uma visão e com um ângulo diferente. O pessoal adorou o papo aquela vez com a Evergrande. Agora o compromisso ficou mais difícil. Agora tem que trazer mais informação de qualidade. Daniel Miraglia, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Baroni. Um prazer estar com você aqui de novo. Realmente, esse trabalho educacional é fundamental, é sensacional. Nós, na Integral, temos essa veia também, como disse o Vitor, e estamos aqui para colaborar muito com vocês aí. É isso aí. Daniel está com criança lá, se organizando para sair. Pode ficar tranquilo, Daniel. Deixa que eu seguro a onda para você. Às vezes sai um cachorrinho que late, uma criança que pede alguma coisa. Está tudo em casa, literalmente. Daniel, eu vou compartilhar a tela e vocês vão tocando daí. Os slides estão belíssimos. Não posso deixar de agradecer o Renato, o Ângelo e toda a turma da Integral que deu um apoio fantástico aqui para que a gente pudesse fazer essa live. Daniel, fique tranquilo, fique à vontade. Sei que você está com criança e o pessoal se organizando para ir para a casa da sogra, né? Mas, enquanto eles não vão, vá tocando aí. Se vazar um áudiozinho de uma criança, está em casa. É com você. Muito obrigado, professor. Então, a gente vai trazer aqui, primeiro já começando, indo direto ao ponto, né? O nosso cenário interno, com exclusividade aqui para o seu canal e para a Suno. A gente tem muita alegria em trazer aqui com exclusividade para vocês o nosso cenário interno de PIB, de inflação, etc. Vamos passar rapidamente por isso. Depois vamos entrar um pouco numa questão que pouca gente vê, que é o formato da curva de juros. E daí a gente vai entrar em cenários parecidos com o que a gente tem hoje, parecidos, né? Não exatamente iguais, mas parecidos com o que a gente tem hoje, os efeitos no mercado imobiliário. Vamos falar um pouco do mercado imobiliário lá fora. O Vitor é um grande especialista, talvez o maior do Brasil aí, no mercado imobiliário, então ele vai tocar essa parte. Então, acho que vai ser uma live interessante nesse sentido educacional, porque traz para o seu ouvinte, né, traz para o seu telespectador informação que embasem uma boa decisão, como você falou. Tá? Então, esse primeiro slide, ele tem bastante informação, mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: o que está na tabela de baixo é o relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda semana e que traz a mediana da expectativa do mercado sobre as principais variáveis econômicas do Brasil, a mediana dos principais economistas aí do Brasil, tá? Durante esse ano todo, nós na Integral nos mantivemos em termos de crescimento do PIB, que é o principal ponto aqui, tá, de diferença em relação ao que está o Focus hoje. A gente se manteve abaixo do mercado durante todo o ano, tá? Então a gente não entrou na onda do PIB a 6%, que a gente viu lá o pessoal entrando na onda em junho. Em compensação, no momento, a gente está na ponta inversa um pouco do mercado aí, né, de grandes casas, em relação ao PIB de 2022. A gente sabe que o PIB é uma variável extremamente relevante para o setor imobiliário, né, em particular,
E aí, essa é a principal diferença que a gente tem, tá? Então, se você puder chegar um pouco mais para a esquerda, para o nosso cenário base, professor. Então, nosso PIB para 2022 é 1%, o IPCA 5%, que é a inflação, também extremamente relevante no mercado imobiliário, né? A Selic termina o ciclo em 11,75, a gente vai falar bastante dela, que é o tema da live, né? E o dólar a 5,70, tá? Mas a grande diferença, diríamos, é esse PIB de 1%, que o mercado já vem revendo para baixo, a gente acha que está exageradamente, estão exagerando no crescimento com o PIB. Então, eu trouxe a equação do PIB em termos simples, né? E educacionais. O PIB, pelo lado da demanda, ele é composto por consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, que é a exportação menos importação do Brasil, tá? Muito bem, onde está a nossa grande diferença em relação ao mercado? Tem toda essa discussão fiscal, que vocês devem estar acompanhando, que está afetando os mercados bastante, né? E, no nosso entender, o que vai acontecer num ano eleitoral, no nosso cenário base, é que esse G, que é o gasto do governo, vai subir mais do que o esperado. Então, o efeito vai ser, a gente tem interesses, né, políticos muito fortes em ano de eleição, tanto por parte do governo federal, quanto do estadual, quanto do Congresso, em que a gente tem algum tipo de crescimento em 2022. E a gente acha que eles vão conseguir, tá? Eles todos juntos vão conseguir isso. Efeitos de médio prazo podem ser mais desafiadores, principalmente em termos de inflação, tá? Mas o fato é que no ano que vem a gente acha que vai ter. Primeiro, o consumo deve ser sustentado por um auxílio Brasil um pouco mais elevado, e o gasto do governo deve sustentar esse PIB por volta de 1%. Tá? Então, o recado desse slide, né, e por isso que a gente traz aqui, nós da Integral trazemos a composição do PIB, é para vocês perceberem a importância do gasto do governo dentro do PIB brasileiro. Tá? Ele é bastante relevante, ele é 21% do PIB e 63% é consumo. Tá? Indo direto, já entrando no tema da sua live, trazendo algo, pode ir para o próximo slide, professor? Trazendo algo que pouca gente vê, né? Não é muito comum a gente ver essa análise, é o seguinte: o que a gente traz nesse gráfico é a curva de juros futuros, que, como participante desse mercado de anos, já que a gente tem, e você também tem esse conhecimento, né, professor? O que mais impacta preço de ativo é a curva de juros futuro, e não a Selic, tá? E a gente já vai falar um pouco mais disso, porque isso é bastante relevante. A gente tem uma reunião do Banco Central em dezembro, e eu quero passar uma visão um pouco diferente a respeito do mercado imobiliário, a depender do que o Banco Central fizer, tá? Mas esse gráfico mostra essa curva subindo, né? A curva de juros como um todo subindo, desde dezembro 20, mas, ao mesmo tempo, notem o seguinte, ela vinha subindo e inclinando. Até que a gente chegou lá em setembro, que é a azulzinha mais clara, ela começou a inclinar menos. Então, o juro curto continuou subindo, mas ela começou a inclinar menos, tá? Já vou explicar por que isso é importante. Até que em outubro, pela primeira vez, a curva, os juros mais curtos ficaram no mesmo preço dos juros longos. Então, é o que a gente chama de curva flat. Ela ficou paralela ao eixo X, tá? E em novembro, pela primeira vez, desde o governo Temer, presta atenção no que eu vou falar, porque depois a gente vai seguir para um slide que compara esse período de Dilma-Temer, tá? Pela primeira vez, desde o governo, aquela transição Dilma-Temer, a curva de juros inverteu. Então, você tem juros lá de 252 dias mais altos do que os juros de 3.000 dias, tá? O que isso significa na prática? Significa que o mercado encontrou um ponto em que ele acha que o juro vai parar de subir. O que não tinha acontecido até o momento. Então, isso é algo que a gente está trazendo de novo, é recente, é novembro que essa curva inverteu, e é algo que já aconteceu no passado e deu uma boa sinalização para o mercado imobiliário, tá? Então, Daniel, você queria fazer uma pergunta? Novembro agora. Isso, É isso. agora. Essa curva é a de ontem, tá? Uhum. Essa curva preta é a curva de ontem, do fechamento de ontem, hoje não mudou muito, tá? A gente acompanhou o fechamento aqui, não mudou muito essa curva de juros, tá? Então, a gente tem... volta só um slide que eu quero fazer um comentário só, professor, aqui. Normalmente, o investidor, vamos dizer assim, mais novato nesse mercado, ele presta muito atenção ao juro curto. Então, se o Banco Central vier na reunião que vem acelerar o juro, Daniel, o que acontece? É ruim? É bom para o mercado imobiliário? Eu vou dizer para vocês, para um investidor de médio prazo, que é como deve ser um investimento em renda variável, isso seria um sinal positivo. Por quê? Porque se o Banco Central
acelerar a alta de juros. Inclusive, a gente espera, diferente da maioria dos economistas, que ele dê uma alta de 1,75 e não 1,5 na próxima. Isso significa que ele precisará dar menos juros na frente. Então, essa curva pode inverter mais ainda. O juro longo pode ficar mais barato se ele acelerar. Então, não se assustem se o Banco Central acelerar, porque vai ser uma postura que o mercado vai entender como uma postura correta, se ele acelerar, tá? Então, pode seguir. Então, aquela característica do investidor de comparar o juro spot, né, o juro Selic, contra o yield do fundo imobiliário, pô, não compensa investir em fundo imobiliário porque o yield está igual, aquela comparação muito direta, ela começa a perder o sentido cada vez mais quando você olha para um gráfico como esse e vê que, de fato, a precificação ela deveria estar ancorada muito mais na frente, muito mais no futuro do que agora. Essencialmente é isso. O que nós estamos vendo é uma flagrante assimetria de expectativas e de preços dentro do fundo imobiliário vis-à-vis curva de juros, ok? Ok o raciocínio? Exatamente, é exatamente isso, com uma novidade, né? O mercado parece que encontrou o patamar em que o juro vai parar de subir, que não tinha encontrado até agora, tá bom? Vamos seguir? Esse gráfico, ele traz para vocês o seguinte, né? Crescimento da economia são as barras, a linha azul, né, que a gente está vendo aí é a Selic, tá? O IPCA está em cinza, tá? E o IFIX está em amarelo. Então, reparem o seguinte, né? Período Dilma Temer, diria que bastante mais desafiador que agora. A gente viveu movimentações de rua intensa, a gente viveu um impeachment. A situação fiscal do Brasil lá no governo Dilma era pior do que é hoje, né? Então, um cenário pior, o que aconteceu com o IFIX? Tá? Primeiro, enquanto o juro estava subindo, tá? Ele andou de lado, primeiro ele caiu e depois andou de lado, ok? Lembrando que o IFIX aqui está acumulando algo muito importante, que você sempre lembra, né, Baroni, que é os dividendos, né? Que não pode se esquecer dos dividendos quando você olha para um preço de um fundo imobiliário, né? Então, o IFIX já leva em consideração os dividendos, tá? Mas reparem que o IFIX começou a raliar, começou a subir antes da taxa de juros cair. Ele começou a subir aqui por volta de 2015, é onde ele faz a inflexão e começou a subir, na hora que a taxa de juros parou de subir. E um pouco antes dessa taxa de juros parar de subir, o que aconteceu? A curva inverteu. Então, vocês estão percebendo o link, né? Então, você ficar olhando somente para o juro spot vai fazer você provavelmente, tudo é provavelmente investimentos, né? A gente, depois de anos, a gente calça a sandália da humildade, né? Quando a gente lida com investimentos. Renda variável, né? Por si só. Renda variável. Mas existe uma probabilidade alta de que o mercado comece a reagir muito antes do juro cair. Tipo, 1 ano antes, né, do juro cair. Tá? E essa inversão de curva indica que o mercado futuro já achou o patamar em que os juros param de subir. E, portanto, o que está no preço dos fundos imobiliários hoje não é o juro spot, é o juro futuro. O mercado já colocou no preço 12 de juros. É isso que está no preço dos fundos imobiliários hoje, tá? Muito bem, pode seguir. Aqui a gente trouxe um cenário alternativo, porque uma pergunta recorrente, e quando você é investidor profissional, você tem que se fazer essa pergunta, né? Bom, tudo bem, ok, Daniel, esse cenário, maravilha, estou entendendo, o PIB um pouco mais alto, Selic para de subir por volta de 12, legal, mas e se não aconteceu o seu cenário? Então a gente trouxe aqui um exemplo de uma época de cenário de muito estresse da economia brasileira. Eu, nessa época, era jovem, mas já estava no mercado, o Vitor também, a gente acompanhou isso de perto, a gente viveu esse período, de 85 a 89, com uma inflação muito explosiva, né? Muito bem, o que aconteceu com preços de imóveis nessa época? É muito difícil você pegar dados, então a gente conseguiu, com uma intensa pesquisa de notícias e tal, achar esse índice FIPZAP, que mostra só a variação de preços reais de imóveis. Então, não inclui dividendo, não inclui aluguel, não inclui o IPCA+, né? Só preço de imóvel. O que aconteceu? A inflação, gente, esse número não está errado, tá?
a inflação foi 637.000% de 1985 a 89. Saiu do controle. Vai sair outra vez do controle? Nós achamos que não. Não é nosso cenário base, mas a gente pode estar errado. E se sair do controle? Muito bem. O que aconteceu com o preço de imóvel? Em termos reais, subiu 63% no período. Tá? Então, ou seja, essa inflação mais 63, né, Daniel? Exatamente. Então, o imóvel, além de tudo que a gente vai mostrar na sequência, que o Bidetti vai mostrar aí com maestria na sequência a respeito dos mercados imobiliários, o preço que está, o preço está aqui, está lá fora, comportamento de mercados maduros que a gente vai entrar agora, lembre-se sempre que o imóvel é um ativo real. E um ativo real te protege contra a inflação. Tá? E a gente já viveu isso no Brasil, quem é mais velho lembra, que era fundamental isso. A inflação é imposto para o pobre por isso, que o pobre não consegue se proteger. Fala, mas, professor. Daniel, a gente precisa falar uma coisa que é muito importante. Eu tenho sido cobrado por investidores que entraram nos fundos imobiliários há algum tempo, aí 1 ano, 2 anos, de que o rendimento não sobe na mesma escadinha da inflação. Eu acho que as pessoas precisam entender, e talvez o Bidetti pode até nos ajudar nisso também, de que dentro de um universo de investimento, não só em renda variável, como no mercado imobiliário, esse hedge de inflação, ele não é no mês a mês, ele é no ciclo, né? Na grande análise. Não espere que a inflação de 12 meses foi 10%. Por que o meu rendimento não subiu exatamente esses mesmos 10%? Esse repasse, ele não é no mês 1 ou no ano 1, ele tem uma latência e muitas das vezes você pode capturar isso no atacado, né? Ou seja, você fica às vezes 2, 3 anos e de repente você pega todo e se apropria dessa inflação acruada dentro dos preços dos imóveis. Bidetti, traga... Perfeito. Bom, eu estou falando Bidetti, mas pode ser o Daniel também. Nos traga uma visão de alguém que já rodou aí vários ciclos imobiliários. Como é que a gente deve transmitir isso para o investidor aqui de FIIs? É isso mesmo, Baroni. Quer dizer, essa informação que está na tela é uma informação preciosa que a gente conseguiu levantar para, como disse o Daniel, para um cenário de estresse que o país viveu no passado e que potencializou uma característica que o brasileiro tem em função de genética, né, sangue latino e gostar de imóvel, que foi usar o investimento imobiliário como um hedge inflacionário para um país que viveu períodos consecutivos aí de inflação e até de hiperinflação, né? Tanto que quando a gente fundou a Brasília, lá em 1999, e tomou a decisão de lançar aí o primeiro fundo imobiliário de varejo do país, que foi o do Shopping Pátio de Higienópolis, além de todos os estudos que a gente tinha e muita experiência nossa, a gente conseguiu levantar que naquela época mais de 50% do investimento de pessoa física estava investido em investimento em imóveis não de uso, ou seja, não é a casa que a pessoa mora, que isso não é um investimento propriamente dito, mas na salinha comercial, no flat, no imóvel de 1, 2 dormitórios, porque isso, como eu mencionei, foi potencializado. O brasileiro sempre gostou, por questões genéticas, de investir em imóvel, e isso foi potencializado por esse cenário aí histórico de décadas consecutivas de muita inflação. Então, isso reforça o nosso ponto aqui, que o Daniel já colocou, de que uma carteira bem balanceada precisa ter necessariamente a classe de investimentos imobiliários em qualquer tipo de cenário, né? E isso cada vez mais se comprova. Então, a gente vai olhar em seguida aí alguns gráficos que a gente achou interessante de trazer. Esse daqui é justamente o gráfico que mostra o que seria aí comparável ao nosso IFIX, que é o NREIT, é o índice dos REITs americanos, que é o produto mais similar ao nosso fundo imobiliário, e uma indústria que já é madura, tem muito mais tempo que a nossa, obviamente, né? E tem mais de 50 anos, se não me engano. 1974, na verdade, aqui começou. Então, o que a gente vê em ciclos longos, e a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário é uma classe de renda variável,
apesar de muita gente entrar inadvertidamente entendendo que algum tipo de fundo ou classe de fundo imobiliário seria aí um investimento em renda fixa, e não é, nem os fundos de crise são, eles são listados e, consequentemente, eles podem sofrer oscilações, a gente pode ter algum tipo de movimentação nos créditos que fazem laço. Então, talvez a classe de ativos que, quando você sai da renda fixa em direção à renda variável, talvez o primeiro passo, a primeira etapa ali nesse circuito, né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui e vê uma indústria madura, é muito interessante observar que em ciclos longos, né, essa classe de ativos é a que melhor performa, porque ela tem essa combinação do ativo real que dá essa proteção, segurança, momentos diferentes aí, a gente vai mostrar em seguida alguns momentos específicos no caso americano, mas em longo prazo ela performa muito acima das outras classes. A gente está vendo aqui o NREIT nesse período total, ele rendeu 24.587 contra 18.753 do S&P, e a gente sabe que o S&P teve uma performance impressionante também nesse período, né? Também um mercado acionário, o mercado de ações muito mais maduro que o nosso, e a gente deve, na nossa visão, caminhar nesse sentido aí, na maturidade do mercado de capitais como um todo, né? Que fique claro, né, Bidete, que esse aqui é um cenário de 74 a 2021, mas que no Brasil, apesar de nós termos ainda uma indústria em crescimento, em formação, o IFIX também não passou vergonha diante do CDI. Não, a gente vai ver isso em seguida. Exatamente. Já é um ciclo de 10 anos, né? Aqui Exatamente. É um recorte do que a gente acabou de falar aí, entre 1974 e 1984, onde você teve dois choques importantes aí, duas crises relevantes que impactaram o mercado americano de maneira relevante. Um foi a primeira crise de petróleo ali, logo no início da indústria dos REITs, e o segundo choque de petróleo ali por volta dos anos 80, né? Nesse recorte, a gente teve uma situação incrível aqui, né? Se a gente olhar o NREIT, S&P e o Fed Funds nesse período, abriu ali como diz, uma boca de jacaré enorme, né? Então, isso foi para fazer um recorte, mas é sempre importante a gente olhar ciclos longos, né? Então, descendo mais uma aí, Baroni, e é justamente para olhar o que você acabou de mencionar, o IFIX está fazendo exatos aí 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, né? Começou ali em março de 2011, é uma indústria ainda em formação, caminhando para a maturidade, mas não estamos longe disso ainda, né? São ciclos longos. A indústria de fundo imobiliário, ela representa pouco mais de 3% da indústria de fundos de investimentos como toda. A gente sabe que tem espaço para crescer muito mais, amadurecer e tudo mais, mas a gente aqui no Brasil, nesse período, teve momentos de crise críticos, né? O Daniel mencionou o período ali de impeachment, taxa de juros indo lá para o nível de 14% ao ano. Inflação de 2 dígitos por 2 vezes. 2 dígitos por 2 vezes. E a gente vê que nesse ciclo de 10 anos, o retorno do IFIX foi 2,5 vezes o retorno do Ibovespa, com 1/3 da volatilidade, né? O que é um negócio impressionante. Isso é uma coisa para a gente avaliar com muita atenção, né? 1/3 da volatilidade, com 3 vezes, quase 3 vezes a rentabilidade nesse período, considerando que a gente teve momentos de oscilação muito grandes aí, crise Dilma, e agora esse momento que a gente está vivendo, apesar de curto, foi agudo, e é um momento que tem no meio uma pandemia, que é algo que nunca se imaginou que a gente fosse viver, né? Então, tudo isso somado, em um período de taxa de juros muito baixa, o IFIX teve um comportamento, apesar de uma indústria ainda em fase de maturação, teve um comportamento excelente, como a gente pode ver aqui. Bidete, Oi. me permita fazer um comentário.
O Daniel está aí para não me deixar mentir sozinho, né, Daniel? Fiz uma conta de padeiro aqui, dá um CDI médio de 8,60. Exato. Vou repetir, dá um CDI médio de 8,60. Bem diferente do que a gente viu nos Estados Unidos. Com 8,60, o IFIX conseguiu ganhar dos juros do país, ganhar do índice da Bolsa. Então, assim, a força de um dividendo recorrente, como nós temos no IFIX, ele provoca uma inércia positiva muito grande no longo prazo. Traz essa resiliência, né? Traz essa resiliência. Exatamente. Apesar dessa oscilação aí nas cotas, volto a dizer, o mercado ainda em fase de maturação e essa oscilação maior, apesar de ser inadequada, ela mostra que o IFIX, em função dos dividendos, essa combinação aí, dividendos mais variação patrimonial, ser muito poderosa, né? Traz uma resiliência enorme, né, Baroni? Qual é o problema nosso? Nós temos 1,5 milhão de investidores, certo? 1.400.000, e eu não estou chutando esse número, é alguma coisa próximo disso, entrou nessa região. Então ele está com uma sensação de que não aconteceu nada na vida dele. Porque o recorte temporal dele está desfavorável. Óbvio que esse cara tem razão. É óbvio que ele tem razão de falar, esse negócio de fundo imobiliário não é bom. Eu comprei há 2 anos atrás, estou no mesmo caso aqui, não andou nem para frente nem para trás, fica esse rame-rame e a coisa não se resolve. Então, é óbvio que esse sentimento, e como os fundos imobiliários são muito correlacionados, você fica com a sensação de que você não está fazendo uma escolha adequada, que você não está seguindo uma diretriz adequada. Agora, quem comprou aqui e está com essa sensação de lateralização, ele está olhando só a vertical do patrimônio, ele não está olhando a vertical da renda. Eu tenho absoluta convicção, como o Daniel falou, a gente não pode garantir nada no mercado, mas eu tenho absoluta convicção de que quem comprou aqui, está até hoje aqui, o rendimento, aquele dinheiro que entra na conta dele todo mês, aumentou sensivelmente desse período para cá, embora essa sensação de patrimônio para trás ou para o lado esteja causando esse desconforto na esmagadora maioria dos investidores. Exato. Perfeito, professor. Eu queria destacar mais um ponto nesse gráfico aí. Pode abrir ele um pouco? Vamos olhar a floresta, né? Ter uma visão mais longa. Olha quando no governo Dilma lá, que o Vitor trouxe muito bem, trouxe esse assunto, né? Olha quando parou de subir a taxa de juros lá, né? Como o IFIX andou muito antes dela cair, gente. Mas muito antes dela cair. O IFIX andou. A gente sabe que não é assim que se faz investimento em mercado imobiliário. Não é você olhar, eu quero acertar o fundo do poço. Isso não existe, tá? Em renda variável, isso não existe. Tem um grande ditado de um grande banqueiro para quem eu trabalhei, que você vai gostar, que é: do peixe, meu filho, eu não como nem a cabeça nem o rabo. Então, o que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer, eu não quero que você acerte o fundo do poço, como meu administrador de recursos, nem o topo do mercado. Eu quero comer o corpo do peixe. Só que o corpo desse peixe só pegou quem teve paciência. Não quem esperou. Quem esperou o juro cair, começar a cair, perdeu um rendimento grande aqui no início da alta do IFIX, né? Que foi de 2016 ali, esse primeiro rally. Então, é um investimento que você tem que ir fazendo aos poucos, de acordo com... Sei que você não gosta muito dessa palavra, suitability, mas o suitability feito, bem feito, né? Não aquele para cumprir as regras regulatórias, mas aquele que faz a pergunta-chave, né? Quanto você pode perder? Essa é a pergunta-chave de um suitability bem feito, né? Então, se você pode perder 15%, ok. Então, a alocação vai ser proporcional a isso. Bom, então, acho que destacar esse ponto, né? Que ele começa a reagir muito antes do juro cair, tá? Deixa eu só falar mais um pouquinho em cima dessa, antes de passar, Baroni. E só para fechar aqui a análise desse slide aqui, então a gente viu ali no período Dilma, quando a taxa de juros foi para 14, e a gente teve um momento ali muito crítico de país, fundamentos complicados, impeachment, a gestão fiscal simplesmente não existia, muito pelo contrário, a gente sabe disso, até por esse motivo ela saiu, não existia teto de gastos, enfim, não existia reforma da Previdência, não existiam uma série de avanços que a gente conquistou nesses 5 anos e que estão aí, e que não é uma canetada que vai mudar isso, a gente sabe disso. Os fundamentos do Brasil
estão muito melhores, né? Sensivelmente melhores. A gente teve uma questão de pandemia, tem um momento de instabilidade política, ano eleitoral, isso tudo cria essa instabilidade, esse pico de inflação, obviamente preocupa, mas a gente sabe que a tendência, e é o nosso cenário básico, como disse o Daniel, a tendência é que as coisas convirjam a partir do final do ano que vem. A gente tem também, diferente daquele período, um Banco Central efetivamente independente, né, o que também traz muito mais tranquilidade. O Banco Central, vamos lembrar, tem como mandato cuidar da inflação. A gente sabe que naquele período não só não tinha independência formal, como não estava cuidando adequadamente desse mandato principal, que é cuidar da inflação. A gente teve todos esses avanços, conviveu com uma taxa de juros por uma questão de política monetária, de movimento contracíclico ali que o Banco Central precisou fazer, mergulhou até 2, que a gente sabia que estava muito longe de taxa de equilíbrio, mas um nível muito baixo. O que a gente deve enxergar num cenário de médio prazo aí? O Daniel mostrou o nosso cenário base. A gente acha que a partir ali do final do ano que vem as coisas convirjam, inflação mais próxima dos 5% e taxa de juros inflexionando. O movimento nas classes de renda variável, como a gente já mostrou aqui, deve começar a antecipar isso por conta desse movimento na curva longa. E o que acontece? O investidor que está muito assustado agora e eventualmente fazendo um movimento repentino, provavelmente vai se arrepender. Esse gráfico deixa muito claro isso, né? O IFIX passou por um rally enorme ali depois do início da transição para o Temer, onde a gente teve Henrique Meirelles e fazendo ali um trabalho bacana de política econômica, taxa de juros descendo, e teve um rally enorme de IFIX ali, o IFIX em 2019, bateu 36%, teve um dezembro de 10%, né? Então, são os movimentos extremos aí que não são bons, né? Nem para um lado e nem para outro. Então, a gente acha que é uma classe de investimento de longo prazo, o investidor tem que olhar os fundamentos, escolher muito bem o gestor que vai fazer aquele trabalho. É um setor que demanda especialização, conhecimento e experiência, mas que, no médio prazo, numa diversificação de uma carteira saudável, tende a trazer os melhores retornos, como a gente viu aí. Vamos lá. Aqui eu vou deixar para o Daniel. Você quer comentar isso aqui, Daniel? Tá, a gente comenta, a gente olha para diversos mercados, né, na Integral, a gente não olha só para o mercado brasileiro. E o que a gente está vendo, o que esse gráfico mostra a linha azul clara é o IFIX em dólar, a linha amarela é o NREIT, tá? Que é o índice americano, como se fosse o nosso IFIX, tá? E o azul escuro é o IFIX em reais. O que a gente nota é o seguinte, abriu uma possibilidade de arbitragem para o investidor estrangeiro muito, muito grande em relação a ativos imobiliários no Brasil, tá? Como provavelmente nunca abriu antes. E geralmente essas coisas convergem pelo menos na metade do caminho aí, tá? Então, o investidor estrangeiro hoje, que aumentou muito posição em ativos imobiliários no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, se você pegar os índices na Europa de mercado imobiliário, vai estar muito parecido com a linha amarela. Mesma coisa, enfim, em diversos países desenvolvidos do mundo. Esse investidor ele pode olhar para isso e aproveitar essa oportunidade se ele mexer 1% que seja do portfólio dele, tá? Estamos falando de fundações, estamos falando de fundos de pensão muito grandes que estão comprados em mercado imobiliário lá fora e que podem chegar à conclusão, bom, eu vou vender aqui 1% do meu portfólio lá fora, fazer esse lucro todo que eu tive desde da Covid e comprar um pouquinho de Brasil aqui, 1%. Professor, se a gente mexer 1% de volume, o mercado brasileiro, com o volume que tem hoje, pode entrar um fluxo muito grande. Então, o nosso receio para o investidor hoje que está, vamos dizer assim, assustado com o movimento de curto prazo de preço, é que ele perca essa oportunidade desse fluxo. Porque se vier esse fluxo, naturalmente o preço vai responder ao fluxo. Tá? O preço responde ao fluxo. Então,
O que esse gráfico mostra é uma arbitragem, uma possibilidade de arbitragem gigantesca para o investidor estrangeiro, que pode beneficiar o local através de fluxo, tá? E para Tá quem muito gosta de latente. olhar, para quem gosta de olhar o valor por metro quadrado, esquece o IFIX dolarizado e olha o valor por metro quadrado, tá também uma simetria gigante. O cara comprar um galpão num raio. A gente vai ver isso. Então vamos. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, tá aqui já. Aí, ó, porque as coisas estão correlacionadas, né? Tá bem na sequência aí, é um driver super relevante, né, Baroni? Você menciona isso nos teus comentários. A gente separou aqui uma frase que o Sanzel, aí, que é o considerado o Midas do setor imobiliário no mundo, a gente teve o privilégio de tê-lo como sócio lá na Brasília, né? É um gênio e faz movimentos super precisos, enfim. E ele coloca isso, tá lá é uma frase a gente tirou isso do livro dele, né? Segundo ele, é o que a gente acredita também, e os grandes especialistas do mundo pensam igual, o indicador mais confiável de valor para os imóveis continua, sempre foi, na minha opinião, e o custo de reposição. O que é o custo de reposição? É o custo para você produzir aquele determinado equipamento. Então, estamos falando de um edifício classe A de escritórios. Para produzir um edifício classe A de escritórios, você hoje no Brasil gasta algo entre 15 e 20 mil reais, por exemplo, né? Entre terreno, insumos, mão de obra e assim por diante, né? O custo de reposição vale mais, segundo ele, eu concordo, assino embaixo, para mim, do que aluguéis, preços comparáveis, crescimento econômico ou valor das cotas. Isso acontece porque o preço de reposição determina o preço da concorrência futura. Perfeito. E é exatamente isso que a gente está ignorando de maneira olímpica aqui, né? Quando a gente olha para os fundos, isso é uma discrepância absurda. Então, a gente separou aqui alguns casos que são, né, chamam a atenção e alguns exemplos muito interessantes. Então, o RCRB ali, por exemplo, vendeu lajes recentemente a um fundo de escritórios da Rio Bravo. Ele vendeu lajes de um edifício na Paulista por 20 mil reais. É um edifício classe A ou B+, enfim. E se a gente olha para o valor de mercado das cotas desse fundo, elas equivalem a R$ 12.900 o metro, ou seja, quase metade do custo que está sendo transacionado um equipamento como esse. E o valor patrimonial do fundo é 17,7. Você pega o caso do BC Fund, por exemplo, que é o BRCR11 aqui, essa discrepância é maior ainda, né? A gente tem no portfólio do BC Fund, predominantemente edifícios de alta qualidade ali e tal, que vão custar aí, nessa perspectiva de custo de reposição que a gente está falando aqui, algo entre esses 15 e 20 mil reais para produzir um equipamento daquele, e o valor de mercado das cotas do BC Fund hoje refletem 7 mil reais, ou seja, quase um terço do custo de reposição. Isso não faz o menor sentido, é uma super desarbitragem, né? E que demonstra claramente aí ou na perspectiva do investidor, uma oportunidade muito clara, porque obviamente isso vai se recompor, como se recompôs nos momentos anteriores que a gente viu aí, de fixo ou mesmo de NREIT, onde você tem essas oscilações, essas discrepâncias aí. Oi, Baroni, você queria comentar? Eu queria falar o seguinte, o grande problema do investidor, do home broker, é que ele dissocia do mundo real. Eu tive em São Paulo semana passada, a gente até se encontrou na retrasada, né, Bidete, pessoalmente, e assim, o que eu percebo é que, eu passei na porta do Eldorado, depois ali na porta do WTNU3 ali, do JSRE, as luzes todas acesas, movimento, as coisas acontecendo, só que você olha para o home broker... Super. Então, essa dissociação do mundo real contra o home broker é uma coisa assim terrível para o investidor, em linhas gerais, porque ele não consegue dormir, às vezes ele se incomoda com aquela variação de preço, mas no mundo real as coisas estão acontecendo num contexto diferente, né? Então, completamente desconectado disso, né? A gente está dando exemplos aqui grotescos, né, Baroni? O exemplo aqui do BC Fund, um terço do custo de reposição, ou mesmo desse caso aí do Fundo da Rio Bravo, né, que acabou de transacionar uma laje a 20 mil reais e você olha para o preço
da cota do fundo imobiliário lá que tem esse ativo, 12.900, quer dizer, é uma discrepância muito grande. Obviamente, isso vai se ajustar em algum momento, e o investidor que está saindo agora, se precipitando, olhando outros fundamentos que não os corretos, vai se arrepender, provavelmente, e vai abrir essa oportunidade para alguém aí que está com uma visão mais de longo prazo. Esse slide eu achei bacana da gente trazer também, Baroni, porque também mostra um pouco da evolução aqui dos segmentos aqui que compõem o IFIX, e que eu acho que é bacana da gente comentar rapidamente também, né? Eu, como precursor aí, tanto da indústria de fundo imobiliário quanto de securitização imobiliária, lá na Brasília a gente foi pioneiro aí nessas indústrias, né, de securitização também. A gente sempre foi defensor de que no Brasil a gente só ia ter um crescimento sustentável do crédito imobiliário na hora que a gente tivesse condições macroeconômicas adequadas, né, inflação, taxa de juros controlada, que permitissem que a securitização imobiliária pudesse evoluir e se tornar aí o protagonista desse funding, porque a gente fala muito de jabuticaba brasileira e tal, uma das grandes é a caderneta de poupança, que sempre foi a principal fonte de recursos do crédito imobiliário no Brasil e que é um grande problema atuarial, vamos dizer assim, né? Porque você tem funding de um dia, né? A caderneta de poupança tem liquidez diária para crédito de 30 anos, quer dizer, uma distorção enorme que a gente tinha. Então, sempre defendemos e trabalhamos no sentido de que os CRIs e, posteriormente, os fundos de CRIs, que são os grandes veículos que devem continuar crescendo e assumir esse protagonismo do fundo de crédito imobiliário no Brasil, assumam isso, porque o mercado de capitais resolve esse problema na medida em que esses veículos, né, que tem aí como investidores, investidores de longo prazo, investidores institucionais e mesmo os investidores pessoa física, mas que têm mandatos de longo prazo, são fundos perenes, fossem ganhando mais espaço, e esse slide comprova isso, né? A gente olha para um ano e pouco atrás, aí junho de 2020, os fundos de papel, os fundos de CRI, eles representavam apenas 20% do IFIX, hoje representam exatamente o dobro, 42%, né? É interessante, isso não significa que os outros segmentos tragam menos oportunidade e segurança, mas, de fato, os fundos de CRIs vêm crescendo aí no ritmo que a gente imaginava com as condições macro. Isso deve acontecer, os fundos de CRI devem passar por esse período mais agudo aqui de taxa de juros, de inflação, de maneira muito mais resiliente e continuando a crescer na nossa visão aqui, porque predominantemente as carteiras que compõem aqui os fundos de CRI são indexadas em IPCA e IPCA+, isso protege da inflação e traz um cupom bastante interessante, lembrando ainda que os fundos imobiliários, consequentemente os fundos de CRI, trazem a isenção de imposto de renda adicionalmente a um prêmio muito bom e um dividendo, como você mencionou, então, mensalmente pingando ali, né? Ô Bidete, e eu quero fazer aqui agora um comentário, né, que vocês possuem aí um fundo de recebíveis, que é o IBCR11, que inclusive Perfeito. O Renato gentilmente colocou aqui um QR Code que pode fazer com que os investidores conheçam o fundo. Eu acho que, legal, de alguma forma, você também está aproveitando-se aí desse gap que nós temos, né? O CRI, ele tem uma capacidade de irrigar a economia com recursos. Né? Então, eu acho que hoje quem investe em CRI, quem compra um CRI, quem compra um fundo de CRI, de alguma forma está contribuindo também para fazer um Brasil melhor, desintermediando, vou usar um termo agora do Daniel, agora o Daniel vai achar que eu sou chique, ó, desintermediando, né, diminuindo a desintermediação bancária aí, conseguindo fazer com que o mercado de capitais financie as necessidades imobiliárias do país, correto? Exatamente. Inclusive a gente trouxe, né, Vitor, como exemplo de um fundo que performou bem
num cenário mais desafiador, que é o próximo slide. É o próximo slide aí, professor? que é um resuminho aí da performance do nosso fundo de CRI, que especificamente a gente fez uma captação em junho de um novo fundo nosso, com uma estratégia que eu chamo de mid-grade, né? Uma estratégia que consegue trazer um retorno bastante interessante para o investidor e com um risco mediano. Então, fica ali no meio entre os fundos high grade, conhecidos como high grade, que trazem um retorno tendendo a ser maior, mas com um risco importante, e os fundos high grade, que tem ali uma política mais conservadora. A gente tem ali uma estrutura que a gente criou de gestão de projeto, mais de 20 anos fazendo aí o produto predominante, que é o financiamento à produção no conceito Project Finance, muito bacana. Então, em 3 meses, a gente conseguiu investir o fundo inteiro, Baroni. Estamos saindo com follow-on aí em breve. E olha o que a gente conseguiu fazer em termos de rentabilidade num momento desafiador, como lembrou o Daniel aí. Esses últimos 3 meses foram bastante desafiadores. A gente sabe disso, desde agosto que a gente vem vivendo ali sustos consecutivos, né? Começando lá pela reforma tributária, do jeito que ela foi encaminhada, de maneira desorganizada ali pelo governo, e depois com eventos consecutivos que criaram mais instabilidade. Apesar disso, a gente conseguiu investir muito rapidamente. Obviamente, a gente vinha trabalhando e tem o que eu chamo de um deal flow, né? Um fluxo de operações, pelo fato da gente operar há mais de 20 anos e ter uma clientela enorme de incorporadores, e o mercado inteiro nos procura, e a gente ativamente também. A gente conseguiu, em 3 meses, investir rapidamente o fundo. Ele está todo investido do ponto de vista commitment, algumas liberações ainda a fazer, e a gente vem distribuindo aí de 1 a 1,5. Esse mês de outubro, a gente distribuiu 1,5, 1,5 por cota, que representou um dividendo analisado de 20% ao ano, pessoal. Isso é muito relevante. E é dividendo patrimonial, né, Vitor? Que é o professor Baroni gosta do dividendo patrimonial, isso né, aí, professor? é o que interessa. Então ele é mais É conservador, ele é mais... E eu sei que você gosta, então eu te trouxe aí o dividendo patrimonial, aí em outubro. Exato. Foi 21%. Já distribuímos aí os 5,58. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos com mais de 1.000 pessoas nos acompanhando ao vivo, em tempo simultâneo. Então, com certeza, já passamos aí de 1.500, 2.000 pessoas. Você fica falando que você fez o primeiro fundo imobiliário, isso que aquilo, e isso que aquilo e tal. Só que eu, particularmente, não acredito muito nisso aí. Porque você fica, eu fiz o Patigenópolis, isso que aquilo. E não sei se você saiba, a live do professor Baroni é para realmente revelar a verdade aqui. Então, para revelar a verdade, eu prefiro trazer o Sérgio Beleza, porque aí ele fala se é verdade ou não é. Beleza, o Bidete está aqui falando de fundo imobiliário, tem um fundo de CRI aí, isso que aquilo. Eu não sei se isso é verdade ou não. Então, quem é Vitor Bidete? Esse cara entende de fundo imobiliário mesmo ou não? Conta essa história para nós aí. Bom, o meu professor, Vitor Bidete, que você está entrevistando, tá certo? Com quem eu aprendi muita coisa, tivemos o prazer de fazer muita coisa gostosa juntos. Eles fizeram, no começo da vida do fundo imobiliário, a coisa mais produtiva que teve foi o departamento de fundos imobiliários da Brazilian Finance, do grupo do Banco Orinvest. Eles fizeram coisas incríveis. A primeira coisa foi o Shopping Higienópolis, que foi uma... Eu sempre lembro essa história. O grupo do Shopping Higienópolis estava pretendendo fazer uma emissão de debêntures, estava estudando a possibilidade de fazer uma emissão de debêntures para poder se capitalizar um pouco, porque na final da obra a coisa dela estava apertada. E aí, por coincidência, tanto de um lado o Orinvest quanto eu, que estava independente naquela época, começamos a conversar com o grupo, tentando convencê-los a fazer fundo imobiliário. E aí eu lembro que um dia eu marquei um almoço com o diretor do grupo Plaza, e ele falou: o nosso advogado está atrasado, que ele está numa outra reunião, ele está chegando aqui daqui a pouco. E aí estava almoçando, eu levei lá um PowerPoint da época impresso, dizendo as minhas opiniões por que eles deveriam fazer um fundo imobiliário e não fazer uma emissão de debêntures. Aí o advogado chegou e falou: olha, ouviu tudo que eu estava falando, falou: então te contar, eu estou acabando de chegar de uma reunião
no Banco Orinvest nós estávamos falando da mesma coisa. E aí, era o Kenan, né? E aí foi show, porque o pessoal do Orinvest era meu cliente na época do mercado de commodities, nós tivemos até uma parceria no início de uma corretora de mercadorias, já conhecia todos o pessoal lá do Orinvest, foi muito legal. Aí o Grupo Plaza contratou o Banco Orinvest para fazer a estruturação, eles que fizeram a estruturação desse fundo, e nós entramos juntos para vender. Nisso eu fui convidado, então, para vender, e eu me juntei a uma corretora na época que era a Coinvalores, que ainda não mexia com fundo imobiliário. Aliás, ninguém mexia com fundo imobiliário. Ninguém, né, Sérgio? E foi o primeirão lá que a gente trabalhou juntos, foi uma delícia, foi dificílimo de vender, não foi nada fácil, porque ninguém acreditava nisso na época. O shopping era novo, 85% do bairro falava que era contra o shopping. Passado 3 anos, 85% do bairro falava que era o máximo shopping, como é o máximo. E foi uma pauleira para vender. E logo depois eles começaram a fazer, outros fizeram o Torre Norte, fizeram o Hospital da Criança, e a gente, na Coinvalores, entrava com eles sempre na parceria, na distribuição. E eles fizeram coisas... Olha, o Sérgio, deixa eu fazer justiça aqui, o Baroni. O primeiro, você viu que eu tomei o cuidado, e é sempre da maneira como eu coloco, o primeiro fundo imobiliário de varejo, a gente fez lá o Higienópolis e tal, e o Sérgio participou com a gente. O Sérgio e o Sérgio, ele, antes de mim, ele já, vamos dizer, já deu o primeiro passo aí da indústria, participou de momentos anteriores, como é que era o nome lá do fundo do gringo, Sérgio? Memorial Office. Memorial Office, que foi para investidor institucional. Levou 2 anos para vender. Exato. E a gente teve juntos aí, ombro a ombro, o tempo inteiro, uma grande parceria. Tenho um respeito enorme aí pelo Sérgio, e que tem uma história aí super importante. Você sabe que o site fundosimobiliarios.com e sempre foi do Sérgio, né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu virei agente autônomo, tinha lá uma incongruência com a CVM sobre isso e tal, e eu tive que parar com o site, porque era um dos poucos que falava sobre fundo imobiliário, e foi aí que surgiram essas maravilhas todas aí do Clube FI, e professor Baroni, Nassuno, e todo mundo que vem vindo, Arthur Vieira de Moraes faz aquele trabalho maravilhoso e tal. Então, o meu, vamos dizer, meu fundoimobiliário.com.br está parado, e eu devo voltar com ele agora só como um portal para poder... acessar o mercado. Beleza, eu te trouxe aqui por 2 motivos. Primeiro, que eu não canso de falar isso, né? Meu pai já faleceu em 2014, e ele faleceu e falava sobre isso. Falava assim, o brasileiro tem um problema que ele não tem história, ele não sabe contar história. E eu vou levar comigo sempre essa questão de saber mostrar a história, contar a história e reconhecer o valor das pessoas. Então, poder colocar vocês dois juntos aqui, para mim é um prazer muito grande, porque vocês protagonizaram ali o berço da história dos fundos imobiliários. Então, nós devemos a vocês e a outras tantas pessoas que iniciaram a indústria de fundos imobiliários. Então, esse é o primeiro motivo que eu trouxe aqui. E o segundo motivo, Beleza e Bidete, é para mostrar para esses 1.500.000 investidores de que o mercado tem seus ciclos, que nós vamos ter esses tropeços, que a indústria está em formação, e para estar em formação e buscando a maturidade, a gente vai ter que conquistar um dia de cada vez esses espaços que tantos gestores agora estão buscando, querendo trazer realmente teses de investimentos novas, só que a duras penas, né? Crescer como a gente está crescendo agora é difícil, porque está cada um tentando brigar pelo seu espaço. Mas logo, logo a gente consolida essa nova fase da indústria de fundos imobiliários para que a gente possa destravar muito valor que está sendo alcançado. Então, assim, é para mostrar para vocês que lá atrás aquilo tudo foi um grande desafio e que hoje a gente está num momento diferente e que tem que ter um pouco de paciência para virar esse jogo aí. Certo, Beleza? Certíssimo. É um mercado que eu sempre insisto em dizer. Nós temos mais de 25 anos de história sem nenhum problema, uma legislação que praticamente não precisou mexer muito, é um instrumento com uma segurança muito grande. Eu ouso dizer que um dia nós vamos talvez ultrapassar o número de investidores em pessoa física em ações, porque é um instrumento muito fácil, com ativos muito bem estruturados, com gente muito competente. Nós não conhecemos casos
de problemas, como a gente vê no mercado, em outros instrumentos. O mercado de fundo imobiliário é um mercado muito sério. Nós trabalhamos juntos, nós tivemos em várias comissões na antiga Bovespa, no Secov, até na CVM, quando a gente precisou mudar a legislação tributária lá em 99. Então, tudo isso ajudou muito. É muita gente séria, muita gente dedicada, como é o caso aí do pessoal da Integral. Você vê que lançando coisas completamente modernas. Hoje a gente vê o mercado saindo com coisas novas, fundos dedicados ao residencial, dedicados ao financiamento. Tem muita coisa boa para fazer ainda, tem muita coisa nova, e nós vamos... Eu falo sempre, quando a gente fez um fundo, há 10 anos atrás, exato, um pedaço de um empreendimento lindo em Joinville, o Perini Business Park, quando nós fizemos aquela cisão dele do Andrômeda, que é o fundo proprietário daquele empreendimento, quando nós fizemos uma cisão para colocar o industrial do Brasil no mercado, foi uma dificuldade de arrumar 50 investidores. Hoje tem 17 mil. É uma coisa muito... E o fundo está do mesmo tamanho, que é uma pena, já podia ter crescido, tomara que cresça. Mas é isso que precisa acontecer. O mercado está crescendo bastante, o número de investidores crescendo, isso é fundamental. E a gente ainda tem... Posso só fazer um complemento em cima disso, para não perder, rapidinho, Baroni? E a gente tem ainda um ciclo importante nessa maturidade que está avançando aí da indústria, que é a entrada dos fundos, dos investidores institucionais, os grandes fundos de pensão, que são investidores de longo prazo, que têm metas atuariais e que têm um passivo que casa muito bem com o setor imobiliário. A Previc desenvolveu lá a nova legislação, eu moderei alguns grupos de debates, inclusive de 4661, e ampliou de 8% para 20% a possibilidade de investidores institucionais em investimentos de base imobiliária, mas restringindo para que isso aconteça só através de fundo imobiliário ou CRI, mercado de capitais. E o espírito que está por trás disso é muito claro e adequado, né? Que é vamos fazer isso num ambiente mais com maior governança, maior transparência, mais regulado, e né? especialização, que é o mercado de capitais, né? Então, a gente ainda tem esse ciclo que virá inevitavelmente, né? Inexoravelmente, que são os investidores maiores que vão dar maior profundidade, maior estabilidade e maior liquidez em mercado secundário. Então, o cenário futuro é muito, muito promissor. O que nós precisamos, eu concordo totalmente com o Vitor, e o que nós precisamos é insistir com a Bolsa, se ela pode decompor para a gente aquele gráfico que ela nos mostra todo mês no boletim, mostrando quanto que existe de investidor institucional, se ela puder decompor aquilo entre o que é FOFs, né, os fundos de fundos, e o que de fato é institucional, que seria fundos de pensão, investidores estrangeiros, family offices e tal, para a gente poder ter uma noção do crescimento disso, porque hoje a gente ainda tem vamos dizer, nesse número a gente não consegue aquilatar ainda o que aumentou dos fundos de pensão. E é fundamental, porque é como o Vitor falou, é um instrumento com transparência, com governança. Com toda uma história de 25 anos de histórias bem feitas, bem montadas por gente. Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês, o fundo imobiliário não atraiu gente mal intencionada. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que o maior ponto, o Bidetti, eu queria ouvir só para a gente concluir. Daniel, peço licença aqui mais um minutinho para depois a gente fechar. Eu acho que, Bidetti, só para a gente concluir, acho que o ponto mais sensível que eu vejo do lado de cá, que produz o conteúdo diariamente, acompanha o mercado diariamente, é uma hipersensibilidade do investidor com relação a novas emissões, ao crescimento. Então, por mais que o Beleza falou esteja correto, ou seja, a gente tem muita governança, a gente tem muita transparência, os relatórios cada vez mais claros, nós temos os gestores cada vez mais disponíveis para comentar, mas, por outro lado, uma hipersensibilidade com relação a emissões. Me parece que é uma disputa por espaço que logo, logo a gente vai encontrar um caminho. Então, Bidetti, queria que você desse essa opinião de como é que a gente cresce, como é que a gente amadurece, passando por esse processo de novas emissões, como é que isso tem que ser feito da melhor forma possível. E aí, depois da sua resposta, eu já faço as considerações finais aqui para a gente encerrar. Mas acho que é muito importante você, como gestor e como pioneiro da indústria de fundos imobiliários,
que viu lá... O Beleza acabou de falar que para captar Memorial Office demorou 2 anos. Hoje, Canip, por exemplo, o fundo do Quineia, capta 1 bi em 2 dias. Eu não estou exagerando, entendeu? Foram praticamente aí 1 semana para captar 1 bi e 100. Então, eu queria te ouvir com relação a isso. Como é que a gente cresce, mesmo tendo uma indústria transparente, com essa hipersensibilidade do investidor do lado de cá com relação às emissões? Então, acho que aí, Baroni, a gente vai ver, é o que a gente está fazendo aqui no nosso lado, aqui na Integral Bray, é procurar selecionar as iniciativas que mais casam com cada momento e também dentro dos avanços que a gente entende aí adequados para o desenvolvimento da indústria, né? Eu bato nessa tecla há algum tempo, a gente procura sempre manter esse DNA de inovação. Você e o Sérgio encontraram comigo lá no GRI de Fundos Imobiliários, eu falei um pouquinho da nossa iniciativa lá da Smart City em Brasília, é um grande fundo enorme, aí dedicado especialmente aí para os investidores institucionais, dentre eles os fundos de pensão com quem eu conversei, que sempre criticaram, entre aspas, que os fundos imobiliários são pequenos, as emissões são pequenas, e eu conto sempre o exemplo do BC Fund, né, que os investidores institucionais internacionais, em 2007, com a gente lá na Brazilian Capital, 2007 para 2008, a gente captou 700 milhões de reais, que era muito dinheiro na época, para uma tese inovadora de gestão ativa em um grande portfólio de escritórios. E o resto da história, eu acho que todo mundo conhece. O fundo chegou a ter 3,5 bi de valor de mercado, com saídas em mercado secundário, tornando um grande fundo de renda, depois de performar aquela estratégia de investimento. Então, acho que assim, cabe aos gestores procurarem levar para cada momento estratégias mais adequadas para o tipo de investidor. Então, no caso de investidores, pessoa física, que hoje representam ainda 70% da indústria e que vão continuar por um bom período de tempo representando a maior parcela, mas que, como eu mencionei, a gente vai ver os investidores institucionais entrando cada vez mais. Eu acho que os fundos de CRI e algumas estratégias, como uma classe que mantém uma resiliência muito grande, hoje eu estava olhando os números pela manhã, que é o segmento de logística, por diversos motivos, aí mantém uma resiliência muito grande, que tem um momento promissor muito grande pela frente. Então, estratégias como essas vão ser, eu acho, bem aceitas pelos investidores pessoa física, e esses fundos trazem estabilidade maior, que é o que o investidor pessoa física demanda e tem essa impaciência, precisa aprender a ter a paciência. Como você sempre lembra, os fundos têm pago dividendos relevantes, mesmo os fundos de escritório que sofreram muito, pagam em dividendos aí muito interessantes, e os escritórios estão voltando com tudo, vacinação no Brasil vai passar o mundo inteiro, e novas iniciativas para atrair esses investidores institucionais que tragam retornos interessantes e com políticas de investimentos mais modernas. Então, eu levei o caso para discussão lá do Fundo Imobiliário Biotic, porque a gente vem trabalhando há quase 2 anos, e eu brinco, a gente ajudou a formar essa onda ESG. O Biotic já tem o Second Opinion da Cital, é um maior fundo imobiliário ESG ou ASG, Ambiental, Social e Governança. Isso é uma demanda de Previc e está na política de investimentos de todos os grandes fundos de pensão aqui no mundo, os fundos soberanos cada vez maiores parcelas, e é um fundo que tem um investimento total ao longo de algumas fases de 7 bi, então é um fundo muito grande, que vai ter valor de mercado lá beirando os 20 bi em algum momento. Então, a gente tem algumas iniciativas como essa aí, para atrair investidores profissionais para um ciclo como esse que a gente está vivendo, para o desenvolvimento de uma estratégia complexa e diversificada, um distrito de inovação, e já com essa política ESG que eu acho não, né? Passou a ser mandatória já, e que a gente vem aí de novo aí trazendo
essa inovação para a indústria de fundo imobiliário. Muito bem. Daniel, falo com você agora e depois passo para o Sérgio para ele fazer o encerramento. Assunto polêmico, Daniel, para você fazer suas considerações finais, é o seguinte, o clima político, o clima fiscal, enfim, acho que as consequências da pandemia, o Brasil de hoje parece pior do que o Brasil de 5 anos atrás. Mas você, economista, você tem experiência com isso. Quando você deriva um pouquinho mais e vê uma granularidade melhor dos dados, você concorda, sem polemizar, sendo frio e calculista na abordagem, que hoje nós temos uma condição econômica melhor do que nós tínhamos no passado? Pode ser sincero e enfim. Sim, eu acho que sim. A gente tem foram várias reformas que foram feitas desde do governo Temer, né? E a nossa situação fiscal, Baroni, ela é mais segura hoje do que era no fim do governo da Dilma, embora não pareça, mas o que eu acho que está pegando muito no mercado é a falta de visibilidade a respeito do futuro. Quais são as regras? Porque tem algumas regras sendo mudadas, isso gera uma instabilidade no mercado, tá? Mas eu acho que o Brasil tem todas as condições de passar por esse ciclo. Para mim, é muito mais, para o investidor, uma oportunidade do que qualquer outra coisa, como eu acho que ficou claro no material que a gente trouxe aqui, né? E, em especial, em ativos imobiliários, acho que, mesmo para um cenário de maior estresse, que a gente venha a perder controle, a gente tem que pensar nisso quando a gente é investidor, né? Que o Brasil venha a perder controle e a gente entre num processo inflacionário mais intenso. Os ativos imobiliários são mais uma forma de proteção, tá? Mas eu acho que a gente está melhor, sim. Eu fiz essa pergunta... Um complemento rápido, Baroni. Sim. Posso fazer um comentário? Claro que pode. No fim lá do governo Dilma, comparando aqui com o momento que a gente se encontra, do Temer para cá, foram incontáveis números de marcos regulatórios que a gente teve, reforma da Previdência, etc, etc. A gente tem um problema de comunicação muito sério nesse governo, que acaba que a gente tem esse problema de percepção e realidade, né? É isso. E assim, essa pergunta que eu fiz, a gente ouviu lá do próprio Mansueto no GRI, que ele deu uma aula lá com uma série de dados, então mostra um pouco que o fundamento, embora não pareça, embora o sentimento esteja pior, mas do ponto de vista das métricas está melhor. Sérgio Beleza, para concluir, você uma vez fez um depoimento bombástico dizendo que o inimigo do fundo imobiliário são os juros. E a live de hoje é justamente isso, como os juros vão impactar. Então, como é que você aborda isso aí com relação com essa correlação entre juros e fundos imobiliários? É sempre o fantasma do investidor brasileiro, pessoa física? Não, nós sabemos que, eu brinco sempre que o predador do investimento imobiliário em geral, não só dos fundos imobiliários, é o juro, né? Mas a gente sabe que são fases que a gente passa, que a gente consegue atravessar com uma certa tranquilidade, porque os nossos ativos continuam gerando renda. A renda pode não estar representando naquele momento, em função do mercado e de alguns preços de aquisição das pessoas, a melhor rentabilidade do momento. Mas o investimento imobiliário é de médio e longo prazo. Então, a facilidade de ter fundos que têm títulos de renda fixa justamente cobre esse lado de quem está interessado em analisar a possibilidade de aproveitar a alta da taxa de juros também. Mas o investimento dos fundos de tijolo, como a gente chama, os fundos que geram renda frequente pelo aluguel, a gente a médio e longo prazo está sempre bem representado, bem remunerado, e eu não vejo nenhum susto. Nós já passamos alguns cenários desses ao longo desses 25 anos e sabemos que a gente passa por isso e depois a gente volta e pega um bom momento de novo e que dura bastante também. Para a gente terminar de maneira mais leve, Pátio Higienópolis já mercado com renda mínima garantida de 1,25, uma coisa assim, não era? Com juros de lá na casa... Quanto que era o juro naquela época? 20%? Olha, o que eu levei de porrada aí por conta dessa história da garantia mínima, o pessoal falava, mas esse negócio vai dar errado, porque vai terminar o período de garantia, vai dar... E olha, 3 anos, tudo tinha uma lógica, porque a gente, como disse o Sérgio, gente séria fazendo coisa de qualidade, né? O motivo era óbvio. Quem entende um pouquinho de shopping center sabe que qualquer shopping demora pelo menos 3 natais para maturar, né? Então, o motivo básico era esse. A gente estudou profundamente os números lá do shopping e projetou de tal maneira que saísse sem degrau, como saiu, né?
Não, e tem mais ainda, hein? O estudo de viabilidade foi feito pela Plano Engenharia, lembra do Adriano? Nossa, Adriano Machado Rodrigues. Esse foi ele que nos deu a dica, inclusive, de que o Grupo Plaza estava querendo fazer emissão de debêntures. Foi graças a ele que eu fui conversar com o pessoal do Plaza. É verdade. Mas o estudo de viabilidade que o Adriano fez, a hipótese mais otimista não foi o que aconteceu. O que aconteceu de fato quando acabou a garantia foi acima da hipótese mais otimista. Muito acima, Nós tivemos um único mês, se eu não estou errado, já faz 20 e tantos anos isso, mas nós tivemos um único mês que deu abaixo de 1,25 e depois só deu acima disso. Não. Ó, você sabe, Sérgio, eu vi que teve um comentário de uma investidora, se não me engano, que falou que investiu no Higienópolis há 10 anos, se não me engano, foi o melhor investimento que fez na vida, né? Outro dia eu estava numa conversa parecida com essa nossa aqui e a pessoa me perguntou, pô, mas você já fez a conta de quanto rendeu o Higienópolis nesse ciclo todo aí? Eu falei, olha, eu sei que em termos de custo de oportunidade, o que ele distribuiu de dividendos foi muito parecido com o CDI ao longo do tempo e tal, se você pegar ciclo para lá, ciclo para cá e tal. A gente lançou a cota 100. E naquele momento a cota estava 1.000. Eu falei, 10 vezes equity múltiplo tá bom para você? Mais ou menos. Só isso aí. E nós sabemos que toda vez que a gente analisou durante esses 20 e tantos anos, momentaneamente, a renda que ele estava dando com o preço em bolsa, ele nunca era um dos melhores investimentos. Sabe por quê? Na minha opinião, porque todos que compraram no lançamento não vendiam. Ninguém vende. Ele pegava a renda do mês e mandava recomprar sem fazer conta. Exato. Então, eu uso esse exemplo sempre. Quem assiste essas entrevistas já sabe que eu vou falar pela 20ª vez, mas eu falo, você conhece alguém que vai em assembleia de fundo de ações, alguém que vai em assembleia de fundo de renda fixa? Não existe isso. Agora, fundo imobiliário, a turma vai, a turma dá palpite. Quantas assembleias a gente coordenou, que eu coordenei lá, o Sérgio participou de várias. Lembra? Então, e todas a gente chega lá, e eu tenho uma memória péssima com nomes, aí eu chego lá, eu brinco sempre com isso, chego em qualquer assembleia do Higienópolis, vira alguém e fala assim, por que você não me vendeu mais? Eu nem lembro quem é a pessoa. E eu viro e falo assim, porque o senhor não queria de jeito nenhum comprar, o senhor botou dinheiro de pinga, não botou? Ele falou, botei. Eu falei, então, tá vendo? Ele falou, eu devia ter comprado mais, você devia ter insistido mais. Mas, obviamente, a gente tinha um limite do approach na hora de oferecer, mas é sensacional. Eu não conheço nenhum outro mercado, eu estou no mercado de capitais há exatos 50 anos. Não conheço nenhum outro mercado onde você encontra uma pessoa e o cara tem a mesma coisa, ele comprou uma coisa com você há 20 anos e continua com ela. Eu não conheço nada parecido com isso, gente. Só quem perdeu cartela, né? Mais uma vez, lembro a vocês, fundo de CRI aqui, o IBCR11, está aqui o QR Code para vocês acessarem. Eu vou encerrar a live, mas eu vou ser muito franco com vocês. A quantidade de pessoas assistindo só está aumentando. Então, assim, é incrível como o pessoal gosta desse bate-papo descontraído. Queria agradecer de novo, o time da Brei, a tropa de elite da Brei aí, né, Vitor? A tropa de elite da Brei. Ô, Sérgio, beleza, como é que a gente te chama aí? Como é que a gente te chama? Você é o quê dos fundos imobiliários? O Papa, o pai, tudo começa. Eu sou o dinossauro dos fundos imobiliários. Tá vendo, Bidete? Não fui eu que inventei. Ele chamou disso também, viu, Sérgio? Mas vocês estão no dia a dia, eu não fico no dia a dia, eu já falo que eu estou tão ultrapassado que eu morro de vergonha. E tem tantos fundos, 650 fundos, assim, que eu já perdi, eu não sei. Bota o Sérgio nessa tropa de elite aí, Baroni. Vou pôr o Sérgio nessa tropa de elite. Ele já está na tropa de elite, só falta avisá-lo. Daniel, você sabe que sempre quando tiver alguma novidade aí, alguns dados atualizados, alguma coisa em primeiríssima mão, vocês sempre serão bem-vindos para apresentar aqui, que o pessoal adora, tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado. É isso aí. Vamos ter paciência, pessoal. O mercado de fundos imobiliários está sofrendo porque realmente esses indicadores aí de curto prazo estão ruins, sem visibilidade, mas os rendimentos por cota estão caindo, você está tendo a possibilidade de comprar um pouco mais de metro quadrado, um pouco mais de recebível aí imobiliário, e isso é o que importa, que você está colecionando mais cotas, tá certo? Beleza, cadê a gata, beleza? Cadê aquela gatona? Cadê a gatona? Se você mostrar a gata aí que... aí, Sérgio. Olha aí, olha que gatona. Ó. Sérgio Beleza, ele tem uma gatona aí, olha aí. Paçoca, essa não me larga. Ô, Vitor, quando o pessoal fala que o home office não vai nunca mais acabar, eu falo, tá bom, cada vez que eu estou aqui fazendo reunião com um cliente no Zoom, passo o rabo da gata aqui na frente. Que saudade do escritório. Não, que isso, o escritório é insubstituível, Sérgio. Tá voltando.
Pessoal pedindo para mandar um abraço para Manaus, Minas Gerais. Olha aí, abraço. Manaus eu vou. Minas Gerais, por incrível que pareça, eu vou mais a Manaus do que em Belo Horizonte. Então, um abraço para o pessoal de Manaus. Estou indo a Manaus quinta-feira pela primeira vez. Olha aí, ó, Andréia, paga um tambaqui, uma costela de tambaqui para o Sérgio Beleza aí em Manaus. Eu fico ali em Adrianópolis, ali perto do shopping. Sempre quando eu vou, fico por ali. Gente, muitíssimo obrigado. Papo descontraído. Bidete, Sérgio Beleza, obrigado. Eu acho que a gente tem que agradecer vocês por toda a história que vocês nos ajudaram aí a construir de fundos imobiliários. Vocês sempre serão bem-vindos. Daniel, tendo mais dados, obrigado. É só trazer. Um abraço para a turma da Brei, Ângelo, Renato e mais a turma toda que ficar por aqui. Quem mais, Bidete? Me ajuda aí. Olha, o Henrique, né? Quem preparou essa apresentação aí com os inputs aí do Ângelo, principalmente meu e do Daniel, o Henrique Pinotti, Renato, Ângelo e Luciana. Muito bem, não esquecemos de ninguém. Beleza, um beijo na patroa, um beijo na gata e vamos em frente. Valeu, gente, obrigado. Obrigado, Baroni. Tchau, tchau. Obrigado.